Então, dar sequência à atenção para o tema desse mês que nós estamos trabalhando, que é a não agressão. Nós combinamos ali da primeira semana de cuidar para não agredir as pessoas que estão à nossa volta. Na semana seguinte, nós continuamos com esse cuidado e levamos atenção para que não gerasse agressão para a gente mesmo. E essa semana, além desses dois cuidados que nós vamos manter, nós vamos também cuidar das nossas emoções e pensamentos. Por vezes a gente entende que a agressão ela só se torna realmente uma agressão quando a gente vai lá e tem um ato agressivo com outra pessoa, seja através de palavras ou através de uma atitude. Mas o fato de você ter pensamentos ruins com relação a uma outra pessoa, ou até mesmo pensamentos ruins com relação a si mesma, isso também é uma forma de agressão. E até mesmo a questão das emoções, né? Imagina, de que adianta, por exemplo, você estar ali aparentemente tudo bem, conversando com uma pessoa que talvez te desagrade por algum motivo, e lá na sua mente você tá ali, tá xingando, tá tendo pensamentos ruins, tá emanando sentimentos que não são bons. Isso é uma agressão muito forte, não só para o outro, mas também para si mesmo. Então, ao longo dessa semana, a gente vai levar atenção para esses dois aspectos. Quais são os pensamentos que eu tenho com relação às outras pessoas? São pensamentos positivos, salutares, bons, ou eu fico pensando coisas ruins, né? Pensa assim, tudo começa na nossa mente. Quando a gente projeta mentalmente algo que não é bom, de alguma forma a gente está criando aquela atmosfera que não é positiva. Mesmo que aquilo não se traduza em uma ação final, a energia, né, a conexão, o que você está criando não é legal. E o mesmo funciona com relação às emoções. De que adianta, por exemplo, a gente sentar para se alimentar, né, com algo que a gente gosta, mas lá dentro tá com um sentimento de culpa, porque aquilo de alguma forma pode gerar alguns quilinhos a mais, não é verdade? Ou então, você vai lá e se força a fazer uma caminhada porque aquilo é saudável, e aí lá dentro você tá, eu não queria fazer isso, que saco, que chato, e tá com sentimentos que não são bons. Então é muito legal que a gente consiga conectar as nossas emoções e pensamentos com as coisas que a gente faz, não apenas a ação despreendida, sabe? Desconectada daquilo que a gente sente e daquilo que a gente pensa. E aí, uma das formas da gente conseguir fazer isso é através da observação. Porque o pensamento que não é tão legal, ele pode surgir. A grande questão é, você quer se manter nesse pensamento, nessa vibração de pensamento que não é tão legal? Ou você quer alterar esse pensamento? Ou até mesmo quando vem uma emoção que não é tão legal e você fala assim, poxa, eu vou mesmo ficar sentindo esse tipo de sentimento, de emoção, ou eu vou alterar? E aí você pode compreender, por exemplo, aquele pensamento, então eu estou pensando determinada coisa com relação àquela pessoa, talvez porque eu não consigo enxergar a situação com o olhar dela. Muitas vezes a gente discorda da opinião e da atitude da outra pessoa porque nós temos pontos de vistas diferentes. Cada um carrega uma história, cada um carrega ali todo um aprendizado ao longo da vida que constrói as ações e as atitudes. Então, uma forma legal da gente compreender o outro, por exemplo, é enxergar dessa forma. Poxa, talvez essa atitude que eu não gosto tanto, talvez essa forma de lidar com as coisas que talvez me incomode do outro, está conectado com a história de vida dele e que para ele, talvez a minha forma de enxergar as coisas não faça sentido, porque ele não teve a mesma história de vida que eu. Então, a ideia, por exemplo, de certo e errado, ela se dissolve porque depende muito da forma como a gente enxerga a realidade. Quando a gente para pensar por essa ótica, a gente acaba respeitando mais a forma do outro ser, que muitas vezes é diferente da nossa, e consegue alterar o nosso pensamento com relação ao outro, transformando isso em uma questão de respeito, e ali a emoção que talvez fosse produzida que não era tão legal, se transforme em uma emoção de compaixão, né, colocando uma empatia no processo, respeito, tolerância, e aí a gente consegue se relacionar muito melhor com as outras pessoas. E esse mesmo pensamento você pode aplicar para si mesmo. Poxa, aí a pessoa às vezes fica se culpando porque não consegue fazer determinadas coisas, porque não tem
sei lá, a saúde física, não tem o corpo que gostaria, tem muita cobrança, né, por um padrão ideal de várias coisas. Aí a primeira coisa é pensar, com base em que eu construo esse ideal de sucesso profissional, esse ideal de corpo perfeito e tudo mais. Isso é tudo com base no que você viveu até aqui. E observar, será que isso faz sentido mesmo, né? Por que será que eu fico pedalando em algumas coisas? E aí tentar se respeitar no seu processo, entender que ninguém está na frente de ninguém, que não existe efetivamente uma competição. A ideia é que a gente possa evoluir e se aprimorar para se tornar uma pessoa melhor a cada dia e sim, com base nisso, conquistar melhores resultados. E a partir do momento que a gente pensa dessa forma, entende que essas expectativas, esse peso que a gente traz ao longo da vida e que na maioria das vezes é o que nos faz sentir frustrado, ter emoções que não são tão legais, a gente passa a respeitar mais a gente mesmo, entender que, poxa, talvez isso não faça sentido. Então, qual que é a minha realidade? É o que eu consigo fazer hoje? Beleza, então eu vou fazer muito bem o que eu consigo fazer hoje e vou manter um sentimento de orgulho, de confiança, de segurança na pessoa que eu sou. Essas mudanças não acontecem do dia para a noite, mas a primeira coisa, o primeiro passo é tomar consciência de que isso acontece e a partir da tomada de consciência trabalhar para alterar a nossa forma de nos relacionarmos com os nossos pensamentos e emoções e trabalhando aí com o tema da semana, que através disso a gente possa trabalhar a não agressão, não agredir os outros, não agredir a si mesmo, observando sempre que todos nós fazemos o melhor que a gente pode com aquilo que a gente tem nesse momento. Claro que isso não quer dizer que é para você se acomodar, de maneira alguma. É sempre buscando entregar realmente o que de melhor você tem, mas que a partir do momento que você entrega o melhor que você tem naquele momento, com as circunstâncias, né, com as possibilidades que você tem, que isso possa te trazer uma sensação de satisfação, sabe? De entrega e satisfação. Isso também com relação às outras pessoas. Então é isso. Espero que você tenha gostado. Nós nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.